Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica. Aqui é a professora Fabiana e nós vamos continuar a nossa aula de exercícios. Nós estamos trabalhando em uma versão 2 da lista de exercícios número 2. Nós vamos dar continuação a partir do número 5. No número 5, nós queremos encontrar a equação cartesiana, o centro e o raio da circunferência que tem esta equação que foi apresentada na questão. A equação cartesiana assume esse formato, ó, x menos x0 elevado ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado é igual a r ao quadrado. Nesta equação, as coordenadas x0 e y0 constituem as coordenadas do centro, que nós vamos denotar com a letra C. Então, x0 e y0 constituem as coordenadas do centro, e este termo aqui no segundo membro, que está elevado ao quadrado, que é o r, ele é o raio da circunferência. Aqui nós podemos ver um esboço, olha, x0 e y0 sendo as coordenadas do centro, pode chamar esse pontinho aqui de C. O R é o raio da circunferência, ou seja, sobre essa linha, qualquer ponto que a gente colocar aqui, vamos chamar de ponto P, a distância de P para o centro é igual a R, independente de onde estiver esse P, sobre essa linha. Então, aqui nós temos o raio. Então, vamos trabalhar com essa equação que nós temos, com o objetivo de deixá-la nesse formato. Aqui você pode observar que nós temos dois parênteses com o termo x menos x0 ao quadrado e aqui y menos y0 ao quadrado, que é muito parecido com o produto notável, que eu vou escrever agora para vocês. Que são esses, ó, a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o a menos b ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes a vezes b ao quadrado. Para ficar mais claro, eu vou reescrever esses produtos notáveis trocando a incógnita a por x. Nós vamos ter, então, x mais b ao quadrado ou, então, x menos b ao quadrado. O mesmo vai acontecer se a gente tivesse a incógnita y. Então, y mais b ao quadrado e y menos b ao quadrado. Olha, nós queremos escrever essa equação, relembrando, nesse formato. A técnica de resolução é a seguinte, nós vamos agrupar as incógnitas x, as incógnitas y e o termo constante vamos reescrever no segundo membro, dessa forma. Agora, cada parêntese desse, nós pretendemos escrever como um produto notável. Porém, você já pode observar que nós temos apenas dois termos, então vai ser necessário fazer um ajeitamento aqui. Esse ajeitamento que nós vamos fazer se chama completar quadrados. A primeira expressão que nós vamos trabalhar é x ao quadrado menos x. Vamos comparar essa expressão com x ao quadrado menos 2xb mais b ao quadrado, que corresponde a este produto notável aqui, ó, x menos b ao quadrado, certo? Esse segundo termo, menos 2xb, vamos escrever da seguinte maneira, ó, menos 2bx, vou só trocar a ordem deixando o x por último, tá? Menos 2bx. Quando você olha esta expressão que está aqui na equação que nós estamos trabalhando, com a expressão do produto notável, né? Este termo aqui, ó, o menos x, ele corresponde ao menos 2bx, que eu estou escrevendo como sendo menos 2bx. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, menos x seria igual ao menos 2bx. Eu quero deduzir quem é B. Então, olha só, como os dois termos são negativos, eu posso multiplicar os dois por a equação por menos 1, e nós vamos ter a expressão x é igual a 2bx. Como existe x em ambos os membros, nós podemos dividir tudo por x, e nós vamos ter 1 é igual a 2b. E eu quero isolar o b. Então, agora nós vamos dividir tudo por 2 para isolar b. Vai ficar 1 sobre 2 é igual a b. E aí a gente consegue encontrar o termo b. Então, prestem atenção aqui numa coisa, ó. Aqui nesse termo que nós temos, menos x, o coeficiente do x é 1. Então, menos x é a mesma coisa de 1 vezes x, né? É a mesma coisa de menos 1 vezes x. Eu sempre vou dividir esse número aqui por 2, para encontrar o b. Então, o b aqui, ó, ficou igual a 1 sobre 2.
Então, o produto notável ideal neste caso seria x menos 1 sobre 2 ao quadrado. Esse seria o produto notável, olha só. Vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Que vai ficar igual a x ao quadrado. Aqui eu simplifico 2 com 2, vai ficar menos x. E 1 sobre 2 ao quadrado é 1/4. Então, esse produto notável x menos meio ao quadrado gera a expressão x ao quadrado menos x mais 1/4. Bom, pessoal, observem a expressão que a gente tem, x ao quadrado menos x. E observem a expressão ideal, x² menos x mais 1/4. Qual é a diferença entre os dois? É esse 1/4. Esse 1/4 corresponde ao termo b que foi elevado ao quadrado. Ó. B ao quadrado é 1/4, certo? Eu não posso escrever essa expressão que a gente tem igual, não posso dizer que ela é igual a esse produto notável, x menos meio ao quadrado, porque não é. Porque x menos meio ao quadrado tem 3 parcelas, x² menos x e 1/4. Então, nós vamos fazer o ajeitamento matemático, completar quadrados, que vai ser o seguinte, ó. Nós vamos pegar a expressão que a gente tem, que é x ao quadrado menos x. Você já descobriu que o b tem que ser 1 sobre 2. Então, isso é um passo fundamental. Então, você já sabe que esse termo x é menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, que é esse 1 sobre 2. Quem tá faltando aqui? O segundo ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar mais meio ao quadrado e também vou retirar mais meio ao quadrado. Essa parte aqui, ó, é um ajeitamento matemático, porque mais meio ao quadrado menos meio ao quadrado é igual a 0. Então, por ser 0, eu estou acrescentando 0 na equação, na expressão. Então, não estou alterando a expressão. Então, isso aqui é um ajeitamento que é chamado de completar quadrados. Vou deixar isso aqui para você lembrar depois, tá? Qual o objetivo disso? O objetivo é você utilizar os 3 primeiros termos para escrever o produto notável, porque esses 3 primeiros termos aqui correspondem a x menos meio elevado ao quadrado. E ainda você vai ter essa sobrinha aqui, não pode esquecer. Então, vai ficar igual a x menos 1 sobre 2 ao quadrado. E esse termo aqui, ó, que está sobrando, é 1 sobre 2 ao quadrado, que corresponde a 1/4. Então, olha só, gente. X ao quadrado menos x é igual a x menos meio ao quadrado menos 1/4. Eu vou dar um número para essa expressão. Vou chamar essa equação aqui de 1. Nós vamos substituí-la. Onde? Nós vamos substituí-la aqui, ó. Nesse primeiro parêntese. E agora nós vamos fazer algo semelhante aqui para o segundo parêntese, que eu vou chamar de 2. O segundo produto que nós temos, quer dizer, a segunda expressão que a gente tem, é y ao quadrado mais 6y. De acordo com os termos que nós temos aqui, nós vamos comparar essa expressão com o produto notável y mais b ao quadrado. Troquei a variável por y e coloquei o sinal de mais, porque agora nosso sinal aqui entre o y ao quadrado e o segundo termo é positivo. Então, olha só, da mesma forma que o segundo, nós vamos comparar mais especificamente o 6y com 2by. Então, vamos escrever, ó, 6y vai ser igual ao 2by. Aqui eu posso, ó, tirar y com y e você vai compreender, ó, já vai observar que 6 é igual a 2b e novamente, ó, eu vou dividir o 6 por 2 para isolar o b. Esse 2 que está aqui passa dividindo o primeiro membro, né? Então, b é igual a 3. Então, b é igual a 3. Então, você vai descobrir aqui, deduziu qual é o valor do b. Esse b é importante para criar esse produto notável, o segundo termo aqui do produto notável, né? Y mais b ao quadrado. Mas vamos escrever. Olha, escreva y mais 3 ao quadrado. Veja o que vai acontecer, ó.
quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado é um 9. Esse aqui é o 2 vezes y vezes 3, que é o 6 que a gente tem aqui na nossa expressão. Então, já observa que a nossa expressão tem 2 termos e o produto notável tem 3 termos. Então, nós vamos completar com quem? Completar com quem? Com o 3 ao quadrado, que é o b ao quadrado. Então, vamos lá. Quer dizer que aquela expressão, segunda expressão do parênteses, que é o número 2, que é o y ao quadrado mais 6y, nós vamos reescrever como sendo y ao quadrado mais 6y mais 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Olha só, aqui está o ajeitamento. Você acrescentou 3 ao quadrado e também retirou 3 ao quadrado. Para que dessa forma, esses 3 primeiros termos aqui possam ser escritos como sendo y mais 3 ao quadrado. E assim você vai escrever a expressão y mais 3 ao quadrado menos o 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado é o 9. Esse aqui, né, é igual a 9, certo? Então, nós vamos substituir o segundo parêntese por y mais 3 ao quadrado menos 9. Eu voltei aqui, ó, e enumerei essa equação toda, chamei ela de 3, tá? Então, nós vamos voltar agora e substituir na 3 essa expressão aqui, que é a 1, e também essa expressão aqui, que é o número 2. Vamos substituir aqui, tá? Então, essa aqui é a nossa equação que a gente chamou de 3. Implica o primeiro parêntese, você escreveu como sendo x menos 1 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 4, né? Esse segundo parênteses, que é o número 2, você escreveu como sendo y mais 3 ao quadrado menos 9, que é igual a menos 21 sobre 4. Agora, da mesma forma que a gente iniciou, isolando as incógnitas, você vai fazer isso novamente. Isolar as incógnitas no primeiro membro, que são os 2 parênteses. Então, x menos meio ao quadrado, ou seja, as incógnitas estão nos parênteses, então eu tenho que isolar os parênteses. Mais y mais 3 ao quadrado, que é igual a menos 21 sobre 4. Esse menos 1/4 é negativo, ele vai para o segundo membro positivo. Esse 9 é negativo, vai para o segundo membro positivo. Aqui no segundo membro, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum dessa expressão. Então, vamos lá, fazer isso aqui no rascunho, ó. O denominador é 4. 4 dividido por 4, 1 vezes 21, 21. 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1, que tem aqui embaixo, 4. 4 vezes 9, 36. Ok, muito bem. Então, quer dizer que esse segundo membro vai ficar igual a... Aqui, ó, menos 21 mais 1 dá menos 20. Então, vai ficar 36 menos 20. Nós vamos subtrair, dar o saldo do maior número, vai ficar 6, 3 menos 2, 1, 16, positivo. Vai ficar 16 sobre 4. 16 dividido por 4 é 4. Então, esse segundo membro é igual a 4. Eu vou reescrever aqui, tá? Eu vou fazer mais uma coisa. Eu sei que esse 4 é igual a 2 ao quadrado. Então, eu vou usar essa forma de escrever. X menos 1 sobre 2 ao quadrado, mais y mais 3 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Se por acaso a gente tivesse chegado em um número aqui, nos casos é 4. Se fosse um 3, se tivesse chegado em um 3, não tem um número inteiro que elevado ao quadrado dá 3. Então, você pode usar um número racional. No caso, é irracional, raiz de 3. Eu posso usar raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3. Se esse 4 fosse um 3, como que eu escrevo 3 utilizando algum número ao quadrado? Eu coloco radical. Então, raiz de 3 ao quadrado, que é igual a 3, certo? Bom, então, agora comparando essa expressão com a expressão... a equação cartesiana da circunferência, x² menos x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Então, nós vamos comparar e você vai observar, ó, o negativo faz parte da fórmula. Aqui, então, o centro da circunferência é o x0, y0. Então, comparando, o x0 é meio,
Só que o y0 está precedido por um sinal negativo. O nosso parêntese aqui só tem o número 3. 3 é a mesma coisa de menos 3. Aí eu consigo colocar um sinal negativo precedendo antes do número. Então, quer dizer que menos 3 é a coordenada y. E quem é o raio? O raio é o número que está elevado ao quadrado, é só o r, né? Então, o r é 2, porque é o 2 que está elevado ao quadrado. Então, aqui estão, né, os resultados, aí, as expressões que o exercício pediu. Continuando com os nossos exercícios, na questão 6, nós temos uma figura constituída por vários pontos e nós vamos definir alguns vetores e julgar as afirmações em verdadeiras ou falsas. Então, nós temos na letra A o vetor P6, P7, vamos marcá-los aqui, ó, do P6 para P7, e P2, P3, do P2 para P3. E nós queremos saber se as normas dos vetores são iguais. Na figura a gente não colocou as coordenadas, pessoal, mas esses comprimentos aqui, ó, do P6 para o P7 é igual a do P7 para o P8 e a do P8 para o P1 é igual ao comprimento do P1 para P2, tá? É uma figura que está mantendo aí uma certa simetria. Então, o comprimento desses dois vetores aqui são iguais. Então, a gente pode falar que a norma deles é a mesma. Então, isso aqui é verdadeira. Na segunda afirmação, nós temos P8, P1. Vamos apagar esses vetores? Então, P8, vem do P8 termina no P1. E P6, P4. Do P6 para P4. Ó, sai do P6 e vai para P4. Esses dois vetores, eles têm a mesma norma? A norma dos vetores, pessoal, corresponde à distância entre as extremidades. E aqui já pode ficar, aqui fica claro, né, que os vetores não possuem o mesmo comprimento. Então, é uma afirmação falsa. Letra C, o vetor vou apagar. O vetor P6, P7, do P6 para P7, é paralelo com o vetor P1, P5, do P1 para do P1 para P5. Eles são paralelos, o P6, P7 e o P1, P5, eles são paralelos. O paralelismo, pessoal, tem a ver com direção também, são equivalentes, tá? Essas duas palavras. E também inclinação em relação ao eixo X. Então, isso aqui é verdadeira. Agora, a letra D, nós temos o seguinte, ó, P8, P1, tem a mesma direção do que P7, P5, P7, P5. Esses dois vetores possuem a mesma direção? Não possuem, né? Porque eles possuem inclinação em relação ao eixo X diferentes. Então, a gente pode dizer que não possuem a mesma direção. Então, como está falando que possuem, é falso. A letra E. P8, P1, tá aqui. E P6, P4. P6, P4. Eles possuem o mesmo sentido? Para falar de sentido, pessoal, primeiro eles devem possuir a mesma direção. Então, aqui eles possuem a mesma direção, eles são paralelos. E agora, sendo paralelos, o sentido tem a ver com a maneira de percorrer o segmento orientado. O P8, P1, você está percorrendo do P8 para P1. E o P6 e o P6, P4, você está percorrendo de P6 para P4. Tu está obedecendo uma certa regra, uma mesma maneira de percorrer. Então, quer dizer que é verdadeiro. Em seguida, você tem P8, P1 e P5, P6. P5 com P6. Eles possuem o mesmo sentido? Eles são paralelos, então faz sentido, né? Eu posso falar de sentido. E eles estão sendo percorridos de forma diferente, né? O P8 e P1 é do P8 para P1. Já o P5 e P6 eu estou fazendo ao contrário, né? Então, eles não possuem o mesmo sentido, então é falso. Em seguida, P8, P1, vou apagar só o outro, e P5, P4. P5, P4, ó. Esses dois vetores, eles são iguais, tá? Perguntando se são iguais, ó.
Para serem iguais, pessoal, você tem que avaliar 3 situações. 3 características que devem ser obedecidas, que é norma, tem que ter a mesma norma, a mesma direção e o mesmo sentido. Se um desses 3 falhar, você não tem a igualdade dos vetores. Mas como a gente pode observar, eles possuem sim a mesma norma, o mesmo comprimento. Eles são paralelos, possuem a mesma direção e eles são percorridos da mesma maneira, então possuem também o mesmo sentido. Então aqui nós temos uma sentença verdadeira. E o último, P8, P1, já está aqui, com o P4, P5. Agora eu vou trocar esse aqui, eu vou pegar o oposto, ó, P4, P5. Esses dois vetores são iguais? Eles possuem a mesma norma, possuem a mesma direção, mas o sentido não. Um tem o sentido contrário do outro. Então, nesse caso aqui, eu não posso falar que os vetores são iguais. São vetores diferentes. Certo? Ficou claro? Muito bem, pessoal. Bom, continuando, vamos para o exercício número 7. Aqui nós temos um ponto P1, com as coordenadas menos 2 e 1. Um vetor V, que tem as coordenadas 4 e 3. E nós queremos encontrar as coordenadas de um ponto P2 para que o vetor P1, P2 coincida com o vetor V. Então, prestem bastante atenção que nós estamos trabalhando aqui com ponto e vetor ao mesmo tempo. Nós vimos que dois pontos definem um vetor. Vamos dizer que o ponto P1 tem as coordenadas x1 e y1. E um ponto P2 com coordenadas x2 e y2. Como é que nós podemos definir um vetor usando esses dois pontos? Nós podemos chamar o vetor de vetor P1, P2. E sempre vocês devem ter em mente uma coisa: o vetor é definido por suas coordenadas. E tendo dois pontos, as coordenadas do vetor são obtidas fazendo a subtração do ponto final menos o ponto inicial. Ou seja, as coordenadas do vetor serão x2, y2 menos x1, y1. Que, pela definição que a gente viu, vai ficar igual a x2 menos x1, vírgula, y2 menos y1. Então, é assim que se encontra as coordenadas de um vetor usando dois pontos, fazendo a subtração do ponto final menos o ponto inicial. O exercício te deu um ponto, P1. Vamos esboçar para você ter uma ideia mais clara? Então, presta atenção aqui, ó. O vetor dado tem as coordenadas 4, 3, é esse vetor. E nós temos o ponto P1, que é esse ponto aqui, ponto P1. Nós queremos encontrar um ponto P2 em algum lugar aqui do plano para que o vetor P1, P2 coincida com o vetor V. Eu tenho igualdade de vetores aqui. Você lembra quando dois vetores são iguais? Quando nós temos a mesma norma, direção e sentido. Mas quando você tem coordenadas, dois vetores são iguais quando as coordenadas são iguais. Então, quer dizer que você vai ter as coordenadas do vetor P1, P2 coincidindo com as coordenadas do vetor V. Basicamente, nós vamos trabalhar com essa equação. Nós vamos transformar isso aqui em uma equação. Então, veja só. P2 é quem eu quero encontrar, né? Eu vou chamar de XY, que são as coordenadas que nós queremos encontrar. E nós vamos explorar a equação P1, P2 igual a V. Certo? Vetor P1, P2 é igual a vetor V. No primeiro membro, onde você tem P1, P2, você já sabe que tem que fazer ponto final menos ponto inicial, que é igual a vetor V. Bom, agora nós vamos isolar o ponto P2, que é quem a gente quer encontrar. Então, o ponto P2 é igual a V mais P1. Agora que a gente já encontrou a expressão algébrica do P2, nós vamos substituir as coordenadas. Substituir coordenadas. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, P2 vai ser igual a vetor V. Lembra quais são as coordenadas de V? 3 e 4. 3 para x, 4 para y. Quer dizer, o contrário, né? 4 para x, 3 para y. Mais P1, que tem as coordenadas menos 2 para x, 1 para y. E agora vai trabalhar com coordenadas, né? Então, nós vamos ter coordenada 4, 3 mais coordenada menos 2, 1. Trabalha com as abscissas. Então, vai ficar 4 menos 2. E trabalha com as ordenadas. 3 mais 1. Então, você vai ter P2
é igual 4 menos 2 dá 2. 3 mais 1 dá 4. Olha, quer dizer que o ponto P2 tem que ser exatamente o ponto de coordenadas 2. Bom, vamos observar lá no gráfico este ponto, ó. Eu já marquei aqui, ó, coordenada x é igual a 2 e a coordenada y é igual a 4, dando origem ao ponto P2. E aí a gente traçou o vetor P1, P2. Esse vetor P1, P2 é uma cópia desse vetor V. Eles são iguais, certo? Representam o mesmo vetor, tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido.